O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos no primeiro domingo do tempo quaresmal e sempre no primeiro domingo nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus no deserto, sendo tentado. Um ano nós ouvimos o de Mateus, outro de Lucas, outro ano, como hoje, o de Marcos. E por quê? Bom, porque é um pouco claro, né, e óbvio para nós, que é justamente inspirado nesta grande preparação de Jesus que nós fazemos a Quaresma. Esses dias de preparação que nós estamos vivendo para a Páscoa é para nos unirmos a estes dias que nosso Senhor Jesus fez, também de preparação. E este número 40 também, na Sagrada Escritura, quer dizer muitas coisas. E uma das principais é os 40 anos que o povo de Deus ficou no Egito. Jesus ficou 40 dias, o povo de Deus ficou 40 anos, também sendo tentado, também lutando contra si mesmo, enfim. E agora estamos nós aqui, diante de nosso Senhor Jesus, no deserto, que é para nós este exemplo, e ao mesmo tempo aqui nós já temos indicações do que é que nós vamos viver nesta batalha. É claro que, cronologicamente falando, os 40 dias que Jesus ficou no deserto não foi antes da Páscoa. Foi no início do seu ministério. Nosso Senhor, quando ia começar o seu ministério, então ele fez esses 40 dias de jejum. Mas é claro que o auge do ministério de Cristo, depois dos 3 anos de pregação, vai culminar justamente na paixão e na ressurreição. Então, por isso que nós vivemos esse tempo quaresmal justamente antes do ponto ápice da missão de nosso Senhor Jesus. E o que nós vemos acontecer com Jesus no deserto é o que vai acontecer conosco nesta quaresma, mas que de certa maneira já acontece conosco todos os dias da nossa vida. Mas talvez nós vamos experimentar uma batalha espiritual mais evidente e mais clara, às vezes até mais sensível. Existem 3 coisas que acontecem no deserto com Jesus, segundo o Evangelho de São Marcos. Primeira coisa, Jesus foi tentado por Satanás. Lembremos que tudo isso que Jesus passa, ele passa por nós. Jesus não pode ser tentado como nós somos tentados. Jesus não tem a concupiscência da carne como nós temos. Mas Jesus se submeteu a esta prova para que quando ele vencesse o deserto, nele nós pudéssemos vencer o deserto da nossa vida. Então a primeira coisa que nós encontramos no deserto da nossa vida, e é por isso que está lá no deserto de Cristo, é a tentação do diabo, de Satanás. A segunda coisa é que Jesus estava ali vivendo entre os animais selvagens.
Esses animais selvagens podem representar os nossos afetos desordenados, os nossos vícios, as nossas más tendências, que são como que animais selvagens, que de vez em quando estão dentro de nós e esses bichinhos começam a sair para fora. Tem lá um bichinho selvagem dentro do seu deserto aí do seu coração. E de vez em quando aquela oncinha, ou aquela mulinha, não sei que outro bicho, sai para fora. E nós vamos ter que lidar com isso. Todo dia da nossa vida. Mas nesses 40 dias pode ser que esses bichos comecem a ficar alvoroçados dentro de nós. E é assim. A gente sabe que tempo de quaresma, você se propôs a fazer uma coisa, tudo acontece do contrário. Você falou assim, eu vou ser mais paciente, e tem mais raiva. Vou rezar mais, aí tem mais preguiça. Dá mais sono. São os bichinhos. Começa os animais selvagens, que não querem ser controlados, e começam a espernear. E tem uma outra coisa, duas coisas negativas e tem uma coisa bonita. Que nesses anos de padre nunca falei sobre isso, vai ser a primeira vez. Hoje me chamou muita atenção que os anjos serviam Jesus no deserto. Jesus não estava sozinho. E é interessante que na liturgia que nós ouvimos se faz referência duas vezes que Jesus é servido pelos anjos no Evangelho, mas também na segunda leitura que nós ouvimos, e o versículo 22 diz, ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. São três hierarquias de anjos. E a meditação que eu fiz é que também esta realidade está presente na nossa vida. Se nós temos esses dois inimigos, que são exteriores, aliás, o primeiro inimigo, Satanás, é exterior, está fora de nós. Os bichinhos estão dentro de nós, as nossas más inclinações estão dentro de nós. Então nós estamos sendo atacados de fora e de dentro. Mas os anjos de Jesus estão ao nosso serviço. Este tempo da quaresma também é o tempo que os santos anjos vêm em nosso auxílio de uma maneira especial, para nos ajudar a lutar, a combater contra esses dois inimigos, o de fora e o de dentro. Por isso, nós precisamos, dentro do nosso deserto espiritual, que nós vamos fazer, também fazer esse ato de fé, de que nós não estamos sozinhos. Ora, se os anjos vieram ajudar Jesus, imagine se não vão ajudar nós. Com mais eficiência, com mais força, eles virão até nós. Para nos lembrar, olha lá, a sua penitência, você não está fazendo direito. Olha lá, está vindo a preguicinha, não vai dormir sem fazer não. A hora que os bichinhos começam a atacar lá por dentro, aí vem um anjinho e fala, ops, sossega aí. A hora que o Satanás vier, transforma a pedra em pão, pula daqui para baixo. Vem o nosso anjo da guarda e nos lembra da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Os nossos santos anjos da guarda são capazes de não é só para nos livrar de perigos físicos, mas os nossos anjos falam a nossa consciência. E se nós abrirmos o nosso coração e a nossa espiritualidade para acolher os nossos santos anjos, nós vamos perceber
o quanto eles estão presentes. Então façamos também este propósito de abrirmos espaço nesta quaresma para receber os auxílios dos anjos celestes, para que eles nos conduzam neste caminho quaresmal, na fidelidade a Jesus e ouvindo sempre a sua palavra.